motivo de muita alegria poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. E essa tarde eu fui incumbido de trazer uma ministração sobre o jejum, algo que eu tenho falado muito ao meu coração. Confesso a vocês que hoje eu estou com o coração aflito, não pela palavra, pelo que o Espírito Santo de Deus tem ministrado no meu coração. Mas eu vou me ater na palavra do Senhor e vou fazer perguntas a vocês. Eu queria que vocês pudessem interagir comigo. Amém? O que é o jejum? O que o jejum trata? Qual a importância do jejum? E isso foi algo que foi me levando a mergulhar e jejuar e buscar de Deus resposta. O Espírito foi começando a me tratar de uma forma profunda nessa área de jejum, e eu não tinha conhecimento, eu não tinha conhecimento dessa disciplina. Isso é uma disciplina espiritual. O que é o jejum? É uma disciplina espiritual. Lá em Mateus 6, 16, 18 diz, Jesus ele declara: quando nós jejuarmos, então ele espera que nós venhamos jejuar. Deus está aguardando que os sacerdotes, que aqueles que ele chamou, que ele convocou, venham jejuar. Ele está aguardando. Ele diz: quando jejuar? Ele está dizendo: sim, quando jejuar. O que o jejum trata? O jejum trata da minha natureza adâmica. O jejum trata da minha carne, o impulso, o desejo e vontades da minha carne. E isso, irmãos, que eu venho compartilhar com vocês, é algo tão profundo. É uma disciplina que vai levar a minha carne a se submeter ao Espírito. O governo da nossa vida não é a alma, não é a nossa alma, não é a nossa carne, é o Espírito Santo de Deus. Porque a palavra do Senhor ela nos declara que nós somos espirituais, que possuímos uma alma e habitamos no corpo, mas o governo é do Espírito. Qual a importância do jejum? O que é o jejum? O que é o jejum? O que o jejum trata? E qual a importância do jejum? O jejum nos leva nos leva a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. O jejum, nós entramos num lugar de Deus onde é só você e Deus. Muitas vezes eu cheguei nessa igreja jejuando, eu não conseguia dobrar meus joelhos para orar. Eu não tinha noção do que estava acontecendo comigo. Eu perguntava para Deus: Senhor, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou subindo de monte, descendo de monte, eu estou fazendo campanha, eu estou fazendo tanta coisa, Senhor, por que eu não consigo orar? Os ataques, as coisas que vinham, eu lembrava de pecados que eu cometi há anos atrás, de adultério que eu cometi, de mentira que eu liberei, de brigas que eu entrei, de fofoca que eu entrei. Eu digo: Deus, por que eu estou passando por isso, Senhor? Paz. E o Espírito me revelou: não está vindo, está saindo. Porque você entrou num lugar em mim que isso não cabe, não foi eu que coloquei. Eu digo: o que é isso que você está? A lembrança, ela sai pela mente. É a mente. A sua mente, ela começa a lhe corroer com acusações, com lembranças ruins, com coisas pesadas. E você olha para aquele cenário e você diz: por que é que eu não me concentro na oração? Por que é que eu não estou conseguindo lidar com isso? Eu não estou conseguindo ler a sua Bíblia, Senhor. Por que é que eu não estou conseguindo? Se a tua palavra está dizendo que isso aqui é uma disciplina espiritual, é justamente disciplina espiritual. Você entra no lugar de Deus, onde só é você e Deus. Ele não botou feridas, ele não botou mazelas, ele não botou fofoca, ele não botou adultério, ele não botou mentira, ele está tirando tudo. Mas as coisas vão sair pela mente. Pela mente. Então, quando você entrar na prática do jejum, lembre-se: os pensamentos que estão me corroendo não estão vindo, está saindo. Saindo. E aí eu fui mergulhando mais um pouco, e aí agora eu fui para as escrituras. Quando eu comecei a ler lá em Joel 12:2, lá diz que o Espírito do Senhor convocou a nação para um santo jejum. Eu digo: oxe, eu fui jejuar
jejuar, mas não foi Deus que mandou, porque eu estava no meio de um ambiente onde o pastor decretou o jejum. Eu fui jejuar. Deus não falou comigo, mas falou com o líder da igreja para jejuar. Eu sou ovelha obediente, fui jejuar junto com ele. 40 dias, 25 dias, 3 dias na água. Gente, foi um período de jejum que eu nunca fui tão ministrado pelo Espírito Santo dele. Só que aí aconteceu algo muito interessante. Eu comecei a ter experiência com jejum, experiência que eu nunca imaginei na minha vida de eu ter. Eu estava jejuando num período, 3 dias na água, eu estava em casa, um amigo me chegou em casa, me chamou para a gente ir bater um papo. De repente chegou um outro amigo, me trouxe uma situação, me revelou, e aí começou a conversar os dois. Eu fiquei de papo sem querer me intrometer na conversa, e aí porque eu estava no tempo de jejum, já estava no 3º dia, a alma já, o corpo já começa a se alimentar da gordura que o corpo tem, que não é boca. E aí eu comecei a ficar assim, ele começou a falar. Quando ele começou a falar, como se ele estivesse falando ao meu espírito. E Deus ele revelou todo o sonho daquele homem. Deus ele me revelou todo o sonho. Ele falando com um amigo, e olha, eu disse, eu vou ficar calado. E as carnes tremendo, E eu disse, Senhor, o que é para fazer? De repente eu não aguentei e falei. Eu revelei o sonho todo para ele. Todinho. Porque quando nós estamos jejuando, nós ficamos sensíveis ao Espírito do Senhor. Mas isso não foi só essa experiência que eu tive. Quando eu comecei a examinar as Escrituras, eu queria que aqui botasse aqui na tela Atos 13, 2 e 3, por favor. E isso foi algo muito impactante para mim. Isso foi uma das experiências que eu tive no jejum. Experiência de revelar sonhos, experiência de ser tomado por profecia. Eu não sou profeta, mas na realidade todos nós somos profetas. Todos nós somos sacerdotes. Deus ele vai usar quem está na brecha e sensível ao Espírito dele. Amém? Vamos lá? Eu queria que vocês lessem comigo. Vamos lá? E batendo Pedro a porta do pátio, uma menina, é Atos 12, não é 13, 2 e 3, desculpa, acho que eu falei, é 13, aleluia. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito, meu Deus, olha que coisa impactante. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito. Você entende que a sensibilidade Deus vai dar direção? Que o Espírito vai falar quando nós estamos sensíveis à voz do Espírito? Deus está convocando os líderes, Deus está convocando os pastores, Deus está convocando os pais, Deus está convocando homens, sacerdotes, para estar sensível à voz dele, porque ele quer falar. Deus ele quer falar, Deus ele quer dar direção. Deus ele quer dar direção. E ele revelou: apartai Barnabé e Saulo para a obra a quem eu os tenho chamado. Ou seja, Deus ele vai revelar e vai dar direção. Assim somos nós em nossa casa. Eu tive a oportunidade na minha casa de eu começar a jejuar pela vida do meu filho mais velho. Uma coisa muito importante é que o jejum não muda Deus. O jejum não muda Deus, ele é imutável, ele não vai mudar, ele não tem variação. O jejum muda nós. Eu não posso jejuar para o outro, porque o jejum trata a minha carne, trata a minha alma. E Deus ele começou a me ensinar, a me levar como eu tinha que me posicionar para que o Espírito Santo alcançasse o coração do meu filho. E aqui está meu filho convertido, me filmando agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso são as experiências que Deus me levou a viver no jejum. Vamos lá? Mas eu falei aqui de Joel 12:2 que Deus levou ao povo inteiro a um jejum. Eu falei de Atos 13, 2 e 3, que eles estavam orando e jejuando em Deus de direção. Agora eu quero aqui falar para vocês, eu queria que a minha irmã colocasse aí no telão, Esdras 8, 21, 22 e 23. Esdras 8, 21, 22 e 23.
Deus ele está nos levando a um nível de entendimento e posicionamento que Ele quer que nós venhamos acessar algo nele que a gente não acessou ainda. São anos de igrejas, anos servindo ao Senhor, anos sentando aí para ser ministrado. Senhor, e por que eu não avanço? Por que eu não saio dessa posição? O que está acontecendo comigo? Não é o inimigo. Porque Satanás, ele não tem autoridade nem legalidade para mexer na igreja do Senhor. E nós somos a igreja do Senhor. A Bíblia diz que o inferno não vai prevalecer. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Por que é que eu não consigo avançar? Por que é que eu não estou saindo desse posicionamento? O que é que está acontecendo comigo? Deus ele está nos levando a gente poder entrar na disciplina do jejum, porque Ele quer se revelar, Ele quer dar direção, Ele quer romper as cabeças que estão nos prendendo, Ele quer nos usar como profeta, como sacerdote, Ele quer nos levar a níveis espirituais nele que a gente ainda não acessou ainda. Vamos lá? E então, eu queria que você acompanhasse comigo essa leitura. Estou um pouco nervoso. Então, apregoei ali o jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminhos seguros para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Meu Deus, meu Deus. Aí, vamos lá de novo? Pode botar um pouquinho aí, por favor? Mas mesmo. 21 lá, olha só, a Bíblia está falando aqui sobre humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminhos seguros para nós e para nossos filhos e para todos os nossos bens, todos os nossos bens, filhos e bens, família, sensibilidade ao Espírito. Meu Deus do céu, vamos lá? Pode passar para o próximo tópico, por favor, 22. Amém? Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defender do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre nós, todos os que o buscam, para o bem deles. Mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Gente, espera aí. Ele já se sentiu envergonhado, porque chegou para o rei e disse: o Senhor Deus vai nos proteger. Quem é Esdras? De onde é que ele já estava saindo de onde para ir para onde? Ele estava saindo do reinado da Pérsia para ir para Jerusalém. E aí ele ficou com vergonha de pedir ao rei cavaleiros, soldados para protegê-los, e disse: não, meu Deus, Ele vai nos proteger. E aí ele chamou o povo para jejuar, para que Deus desse a ele um lugar seguro. Mas isso é algo tão poderoso que eu queria perguntar para vocês: será que realmente Deus atendeu eles? Pela entrega e a humilhação? Eu queria que você fosse para Esdras 8, 31 e 32, por favor. Vamos lá. E partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês para irmos a Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam cilada pelo caminho. Vamos lá. E chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Muitas vezes chegamos diante da igreja, diante dos irmãos: ore, interceda por mim. Eu estou precisando que realmente essa intercessão venha acontecer. Não é ruim você pedir oração para a sua família, não é ruim você pedir oração ao bispo, ao pastor, não. Mas você tem que saber que você tem que entrar no lugar de Deus, no quarto secreto, no jejum, para que Ele possa revelar a vontade dEle na sua vida. Ele vai entrar com providência, porque Deus ele não resiste um coração quebrantado e contrito. Ele diz: nos humilhamos diante da potente mão do seu Deus. Humilhação, jejum, oração, cara no pó, para que Deus possa trazer resposta. Deus não é ação, Ele é reação. Ele reage ao seu jejum, Ele reage à sua oração, Ele reage à sua entrega, Ele reage à sua submissão
submissão à palavra dele, ele reage à honra que você deposita na mão a ele, aos líderes que ele estabeleceu aqui. Deus é um Deus de reação, ele quer reagir, ele quer reagir. Mas quando eu trago toda essa clareza de jejum, a importância do jejum, o que o jejum trata, o que é o jejum, que eu vou decorrendo na Bíblia e vejo que Deus, que o Espírito do Senhor nos leva a jejuar, e muitas vezes Ele não quer que ele não vai falar para jejuar, porque Ele está dizendo aqui em Mateus 6, 16, 18, quando jejuar, Ele não deixou, quando eu falar com você que você jejuar, você vai jejuar, é uma disciplina espiritual, eu tenho que procurar mergulhar na disciplina, isso é uma disciplina, eu não posso esperar que o bispo me mande jejuar, eu não posso esperar que o pastor Rússio, só Fernando, Eliel, pastor, amanhã vamos fazer um jejum. A Bíblia está dizendo, quando jejuares, não espere que o pastor e o bispo mande. A palavra está dizendo, quando jejuares, vamos abrir um jejum, vamos abrir um jejum pela nossa alma, vamos abrir um jejum pela nossa vida de oração, vamos abrir um jejum pelo nosso ministério. Muitas vezes eu vou dizer para você que é muito forte e vergonhoso. Eu abri jejum pelas promessas, eu abri jejum para estar até aqui com esse microfone na mão. Eu abri jejum pelas promessas que Deus me fez, mas eu não abri jejum pelo meu ministério. Eu não abri jejum para hoje, eu tenho meus filhos convertidos, eu não tinha esse entendimento, mas quando eu comecei a praticar o jejum, o Espírito começou a me revelar. Ele começou a me revelar. Eu cheguei na padaria, vocês sabem que eu tinha uma padaria, e todo dia que eu fazia jejum, sempre tomava um café de manhã, fazia um copo de café com leite e tomava. Gente, foi coisa incrível. Eu vi o café fazendo assim no pão, quando eu vou lá, o Espírito, você não está de jejum? Você estou, mas você tem um café, nem um café hoje. Eu fiquei olhando, nem um café. Eu digo, mas você toma um café, mas hoje você não vai tomar nenhum café. E eu jejuei 3 dias na água sem café, porque o Espírito Santo de Deus, nem o café. Nem o café. Você sabe o que foi que Deus estava me revelando? Eu quero que você se prepare para o que eu lhe entreguei. Tem algo que eu lhe entreguei. E essa revelação só vai vir, esse depósito só vai vir, essa capacitação só vai vir quando eu me decidi a mergulhar no que Ele entregou. E aí eu comecei a jejuar e orar pelo meu ministério de pastor. Eu comecei a trilhar caminhos que eu não conhecia, para mim era desconhecido. Eu não tinha essa disciplina do jejum. Eu não tinha. Isso é algo que tem que ter hoje na nossa caminhada hoje, algo presente. Algo presente. Da mesma forma que você se dispõe a vir um culto, você tem que se disponibilizar na disciplina também do jejum. Se você não pode jejuar o dia todo, jejum intermedia, em oração, leitura da palavra, não se jejuma na frente da Netflix, não se jejuma discutindo nem batendo papo, você jejua orando, meditando na palavra e pedindo a Deus, Senhor, se revela para mim, Senhor, cuida da minha alma, Senhor, me leva a níveis em ti que ainda não acessei. Mas eu queria compartilhar algo com vocês essa tarde aqui, meus irmãos. Essa semana inteira, eu vi sendo ministrado pelo Espírito Santo, aqui já está saindo do jejum para falar algo para vocês. Eu saí daqui e fui sentar no fundo, porque a carne chega estava borbulhando. Eu tinha que estar aqui para falar. A pandemia chegou, havia profecias que Deus ia sacudir a figueira. Quem de vocês já ouviu essa profecia aqui? Que no período daquela pandemia, Deus estava sacudindo a figueira, muitos não se grudaram, muitos se dispensaram da igreja, muitos que saíram não voltaram. Foi Deus sacudindo a figueira, porque a Bíblia está dizendo que aqui, a Bíblia nos relata que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Meu Deus! Só que agora o Espírito ministra no meu coração que Deus está podando a liderança. Deus está podando líderes para dar mais fruto. Vai acontecer algo. Vai começar a acontecer revolução. Vai começar a acontecer coisas. Vai começar a acontecer situações. Por que está acontecendo? Ele vai achar que é Satanás. Satanás não tem autoridade para tocar na igreja do Senhor. É Deus podando os líderes para que ele dê mais fruto.
Eu estou compartilhando isso com vocês porque tem algo que desde ontem tem me incomodado. Eu digo, Deus é o Senhor? É o Senhor que está falando? Se for o Senhor, testifica, meu Deus. Testifica, fala comigo. Deus não me deixa ir para a igreja achar que eu posso trazer correção. Que essa não é a minha obrigação. Essa é a obrigação da liderança. Mas eu estou falando para líderes. Eu estou falando para líderes que eu hoje, Deus tem me levantado para ser líder. E Ele está dizendo que vai podar os líderes. Ele está dizendo que vai trazer poda à liderança para poder dar mais. A Bíblia diz: vou podar para que dê mais fruto. E muitas vezes você vai olhar para todo o cenário e vai dizer: Senhor, minha casa está agitada. Minha oficina está convertida. Está tudo organizado. Por que eu estou passando por isso? Eu estou fazendo obra para o teu reino. Não é Satanás. É Deus querendo que você dê mais fruto. E isso é algo que os líderes vai trazer confronto. Meu Deus, por que está acontecendo isso? Aí agora volta, se reúne para Deus falar. A Bíblia diz que no meio da comunhão Deus vai ordenar a bênção, Deus vai falar. Ele quer falar, Ele quer dar direção, Ele quer falar, porque o novo de Deus chegou. A Bíblia diz lá em Isaías 43, eis que estou fazendo novo, eis que coisas novas estão surgindo. Não está vendo? Que está saindo coisa nova? Não se mova pelo que passou, porque eu quero derramar coisa nova. Eu não estou ouvindo. Profeta vem e libera a palavra, eu não estou ouvindo, porque eu estou caminhando no perfeito no Senhor. Está tudo organizado. Tudo está organizado. Mas Deus quer podar para dar mais fruto. A pergunta é: se está tudo correto, por que está acontecendo algo? Por que está acontecendo algo incorreto? Incorreto aos seus olhos, mas para Deus é poda. Para Deus é poda. E muitas vezes tem lugares que a gente quer ir, porta fechada, tem coisas que a gente quer abrir, dificuldade, tem recurso que está para vir e não vem. E a gente está achando que é o diabo. A Bíblia diz que Satanás, ele foi derrotado na cruz, que o inferno não vai prevalecer dentro da igreja, e nós somos a igreja do Senhor. Amém, irmão? Amém. Só que agora, como é que eu vou trazer isso para a realidade que eu estou vivendo nessa porta? Você sabe onde é que você vai parar? Numa mesa com sacerdotes, uma mesa que Deus ele vai revelar a vontade dele. Ele vai falar para onde nós temos que agora caminhar, porque a Bíblia está mandando a gente esvaziar os nossos odres para derramar vinho novo. É isso que Deus tem falado no meu coração. E como é que eu, um pastor organizado, que estou bem na minha casa, com tudo meu aberto, com minha padaria funcionando perfeitamente, de repente começou tudo eu me dizia cristão, mas eu não pregava o evangelho. Eu me dizia cristão, mas eu não ia andar na disciplina. Eu me dizia cristão, mas não honrava o meu lar. Eu me dizia cristão, mas não me posicionava como sacerdote. Eu me dizia cristão, mas não pregava o evangelho. Eu me dizia cristão, mas a minha vida não condizia com o que eu declarava. Então eu estava adorando o Senhor só com os lábios, ou até mesmo eu estava me enganando. Só que agora chegou um nível, irmão. Chegou um nível que a Bíblia está relatando que o Senhor, a vida dele está próxima. Deus quer derramar um avivamento sobre a igreja, mas primeiro Ele vai derramar um avivamento individual na vida de cada um. Nós vamos viver um avivamento individual. Deus ele quer tratar no individual e depois Ele vai tratar no coletivo, porque o avivamento é uma sede, uma fome para viver os princípios da palavra. É uma fome, uma sede para ouvir Deus todo dia. O avivamento é você olhar e amar como Cristo amou, e sentir, olhar, se colocar no lugar do enfermo. Meu Deus, o que é aquilo ali? Isso é algo que vem de dentro para fora. De dentro para fora. Mas a pergunta, irmãos, que eu faço essa tarde a vocês. Quem está preparado para a porta de Deus? Quem é que está preparado para a porta de Deus? Até aqui me ajudou o Senhor. Deus abençoe.